nós estamos falando sobre firmando valores do reino. Falamos sobre quem é o rei, quem são os súditos, e hoje vamos falar sobre a legislação do reino. Então eu te convido a abrir Êxodo capítulo 20, e também te convido a deixar marcado 1 João capítulo 4, primeira carta de João no capítulo 4. Vamos colocar Moisés e João na mesma mesa para falar sobre legislação. Amém, queridos? Fecha teus olhos, baixa tua fronte, vamos orar pelas nossas crianças, pedir a Deus que fale com elas também e que fale conosco aqui. Santo Deus, eterno Pai, estamos diante da tua presença, da tua palavra. Acabamos de falar com o Senhor, através de orações e através dessas canções tão maravilhosas. E agora te suplicamos que o Senhor silencie todas as vozes ao nosso redor, até as nossas vozes internas, Pai. Se surgir alguma coisa que não tenha a ver com o que o Senhor quer falar conosco, por favor, Santo Espírito de Deus, silencia essa outra voz, para que possamos ter concentração, para que possamos ouvir a voz do Pai, possamos ser semelhantes ao Filho, e assim dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Cremos que a Tua palavra é luz, cremos que ela é vida para a nossa vida, cremos que ela tem o que nós tanto necessitamos, e que ao conhecê-la, que ao entendê-la, cada dia somos mais felizes. Pode ser que não tenhamos mais dinheiro, pode ser até que não tenhamos tanta saúde a mais, mas com certeza teremos mais fé, mais esperança, mais confiança e com certeza, Pai, mais alegria em Ti. Por isso, fala conosco, fala também com nossas crianças que vão se dirigir agora para o local ali. Senhor, da aula delas, da pregação que será transmitida também a elas, através dos professores, dos Teus servos e servas, que já se prepararam para isso. Derrama unção e graça sobre eles, para que essas crianças vejam neles o rosto do próprio Jesus, ó Pai. É o que te suplicamos, para que elas cresçam te amando cada vez mais. Amém. Amém. Êxodo capítulo 20 é o nosso texto base, mas toda vez que nós falamos sobre legislação, o que acontece diretamente na nossa mente é que nós vamos para as leis. Aqui tem algumas pessoas do direito, então eu não vou me arriscar a ser tão técnico não, fica tranquilo. E qualquer coisa que você tiver dúvida e eu não souber responder, tem uns aí que eu vou te indicar para falar com eles, tá bom? Mas o assunto é legislação do reino. Agora, quando a gente fala de legislação, trazendo para o nosso mundo, o fora da lei, ele não se importa com a legislação de um país, de um estado ou de um município. Para um fora da lei, a legislação atrapalha a vida dele. Ele poderia tranquilamente viver sem leis, sem tudo que a legislação promove. Ele poderia tranquilamente viver a sua vida familiar, social e profissional sem nada de legislação, sem ordenança nenhuma, sem rumo nenhum. O legalista, que é o oposto do fora da lei, é aquele que quer fazer tudo para mostrar que ele é perfeito ao cumprir regras, normas, decretos, leis. O legalista quer se promover, ele é narcisista das leis, dos decretos, das ordens. Então ele quer ser para si mesmo o melhor de todos. O legalista gosta de usar a lei em seu favor, e quando ela o aperta, ele transmite para o outro. Opa, essa daqui não serve para mim. Esse artigo eu não me encaixo, mas serve para o outro. Quando nós falamos de legislação, trazendo para nós brasileiros, o dicionário vai dizer o seguinte: o que é legislação? O ato ou efeito de legislar é fazer leis, ou criar um conjunto de normas jurídicas sobre uma matéria. É a totalidade de leis de um país ou de um determinado ramo do direito. Da ciência das leis, dos códigos, tudo isso é legislação. E aí,
quando nós pensamos, mas pastor, legislação então não fica apenas nas leis. Há uma diferença entre leis, decretos, há uma diferença entre resoluções, entre portarias que você ouve às vezes. E, para resumir, poderíamos dizer sobre o que é lei. Lei é a norma escrita proveniente do poder competente. Para nós, regras de uma sociedade que precisam ser cumpridas para que essa sociedade não sofra sanções ou penalidades. Quem cria essas leis? Criadas pelo nosso poder legislativo. E aí é um alerta para nós. Você se lembra do seu candidato? Não vou pedir para levantar a mão, tá? Mas você lembra em quem você votou? Quem é que você colocou em Brasília? Porque eles vão votar leis. E essas leis vão se tornar algo obrigatório para você, para os seus filhos e para a posteridade. Nós brasileiros temos um péssimo costume, irmãos. Nós não acompanhamos as leis. Isso acontece lá, no legislativo. O decreto, no nosso país, é algo mais simples e direto. O decreto é um ato administrativo, sendo que sua emissão depende inteiramente do chefe do poder executivo. De quem que nós estamos falando aqui, irmãos? De quem? Quem faz decreto? Vocês estão meio na dúvida. Quem faz decreto no Brasil? Presidente. E o presidente, o chefe do poder executivo da União, do Estado, que é o governador, ou do município, prefeito, podem fazer esses decretos sem ter que passar por votação alguma do poder legislativo. Claro que esse decreto pode ser avaliado, né? Como nós sabemos. O decreto serve para algumas coisas. Nomear um ou diversos servidores públicos, como indicar o ministro para o Supremo e etc. Exonerar um ou mais servidores, realizar desapropriações, autorizar confisco de bens, autorizar busca e apreensão e assim por diante. Então o decreto é coisa séria também, coisa que nós precisaríamos ficar atentos ao diário oficial aí. Resolução é diferente. Resolução é um ato também do legislativo de efeito interno e conteúdo concreto, ou seja, que regula matérias privadas da Casa Legislativa. Em resumo, as resoluções são usadas para conceder licenças ou afastamento de deputados, senadores, esclarecer a atribuição de benefício, entre outros assuntos. Então, resoluções, casa, poderes internos, ordens internas. Portaria. Portaria tem a natureza jurídica também e é classificada como sendo um ato administrativo ordinário. Ou seja, um ato que tem como finalidade disciplinar o funcionamento da administração pública ou a conduta de agentes públicos. Isso só para dizer o seguinte, que legislação envolve tudo isso. Legislação não é só lei, não é só Código Penal, é tudo isso. Tem legislação do trânsito, nós temos legislações para tudo. Agora, quando nós trazemos isso para o reino de Deus, de cara, o que nós entendemos como legislação? Legislação são os decretos de Deus, que não podem ser revogados, como o do presidente que pode. Os decretos de Deus, que são eternos e perfeitos, e que não precisa passar por votação nenhuma. Não precisa ter um pleito, não precisa de nada disso. Decreto de Deus é algo instituído, é algo que não pode ser voltado atrás, é algo que é eterno e passa pela temporalidade e vai tocar o eterno novamente quando esse tempo acabar. Amém, irmãos? E as leis de Deus? O que são as leis de Deus? As leis de Deus, todas estão aqui, ó. Olha o tamanho desse menino aqui, ó. O código ético, moral, social, o código que o cristão precisa conhecer. Aqui não precisa de senadores também, de deputados. Ninguém pode mudar essas leis aqui. Pode ter votação no Senado. Como nós sabemos, há países que sofrem perseguição religiosa.
Por que sofrem? Porque leis foram votadas naquele país que foram contrárias às leis de Deus. E aí, muitas pessoas, aí pergunta por que palavra, né, pastor Mauri? Quando o cristão pode e deve desobedecer à lei de um país? Quando que ele pode sair da legislação? Pode pular fora de um decreto, de uma portaria, de uma resolução, de uma lei? Quando? Quando isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Então, se alguém disser para você que você tem que matar, você vai dizer não. Quando alguém disser, não, agora você pode roubar, está liberado, pode roubar à vontade, você vai dizer, não, não pode. Não, mas é lei. Não, mas tem um decreto. Que decreto o quê? A legislação do reino não permite. Não, pode mentir, uma mentirinha branca, é uma mentirinha gospel, tá bom? Conte sua mentirinha gospel e vai parar no céu gospel, que é chamado inferno. Não dá para negociar com a legislação divina. E nós temos aí, irmãos, algumas leis, alguns decretos. Isso é totalmente oportuno para o nosso início de ano. Pensar com cabeça de quem é súdito de um reino, que pertence a um rei, que tem diretrizes sólidas. Se alguém disser que você pode casar o seu filho Emanuel com o Joãozinho, e que agora é lei, ou é um decreto, é uma resolução, você sabe o que você deve fazer. Se alguém disser que você tem que ensinar o seu filho ou a sua filha a aceitar violência sexual, inclusive pedofilia, que alguns já tentaram tirar ali as penalidades, você já sabe. Se alguém disser que a pornografia está liberada, que a maconha, que as drogas, se alguém disser que você pode beber, cair e levantar quantas vezes você quiser, tudo isso vai contra a legislação do reino. Porque a Bíblia diz que o seu corpo é templo de quem? Quem habita no seu corpo? Então, quem governa o seu corpo? As leis de quem tem que guiar a sua mente e o seu coração? Os decretos de quem? Vocês estão bem, muito bem. Então vamos lá. Quando nós falamos de decretos, de legislação humana, nós ficamos sempre pensando, mas o que motivou esses deputados, esses senadores, o que motivou esse presidente a fazer esse decreto? Nós ficamos questionando, e aí a gente vê algumas contas bancárias, a gente vai vendo alguns recursos se multiplicando de maneira assim, e você fala, puxa vida, então a legislação do meu país, meu Deus do céu. Eu vi um vídeo na internet, inclusive, de um senhor do direito, ele até acabou perdendo a linha lá, quando falava da legislação do Brasil, mas ele falando da legislação do país assim, de um jeito muito ácido, babando assim de raiva, porque ele percebeu muitas coisas equivocadas e ele não pode resolver isso. Então o cidadão muitas vezes fica pensando, para que eu vou obedecer à legislação do meu país? Para que eu vou seguir isso? Para que eu pago meus impostos e tal? Para o cristão isso não vale, porque nós sabemos que a legislação do reino, ela não sofre pressões. A legislação do reino não precisa negociar com um partido, com outro partido, para na hora da votação em plenário, dizer assim, lembra do nosso combinadinho? Imagina, Jesus falando assim, olha, nosso combinadinho lá, vamos junto que eu te ajudo, você me ajuda. Tem algumas pessoas que pensam assim, né? Que para as leis de Deus funcionarem, para o decreto de Deus acontecer, ele precisa de um empurrãozinho humano, precisa de uma ajudazinha assim. Não, se eu não ir, a legislação vai travar, e aí, ó Deus, não adianta não. Se o Senhor não fizer por mim, eu não... Esses combinados não funcionam. Porque a legislação do reino, ela não é baseada nesse tipo de negociações ou de vontades que são destrutivas, que são incorretas, que são corruptas. A legislação do reino, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a legislação do reino, ela está baseada, solidificada sobre o amor do rei pelos seus súditos. Fala comigo, o amor do rei por mim.
Mais uma vez, o amor do rei por mim. Ou seja, os decretos, as leis de Deus têm a ver com o amor dele por você. A grande questão do cristão quando lê a palavra de Deus, as leis, os mandamentos, as ordenanças, é que ele fica assim, mas eu sou obrigado, se eu não fizer assim, já que não tenho o que fazer. Não, olha comigo então, Êxodo 20, versículo 1 e 2. Leiam vocês, o que diz? Então, para aí, é interessante como as pessoas esquecem que toda a lei de Deus está solidificada. Em espanhol a gente diz cimentada, porque o cimento é a ideia na rocha, um buraco ali, ou mesmo que seja na terra, até encontrar a rocha, é um fundamento, é um alicerce. O alicerce da legislação do reino de Deus está baseada, pautada no seu amor pelos seus súditos. Nós sempre nos lembramos dos mandamentos como lei simplesmente, como obrigatoriedade, como se Deus colocasse goela abaixo de todo mundo. Mas não é isso não, irmão. Ele poderia fazer isso, mas ele não quis fazer isso. Quando ele forma a sua legislação, olha o que ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Se nós voltarmos à história bíblica, você vai se lembrar por que Deus tirou esse povo do Egito. Por que Deus foi resgatá-los através de Moisés? Por que Deus ouve o clamor desse povo? Por que Deus vai até lá, manda aquelas 10 pragas no Egito e tira o seu povo de lá? E ainda ele sai com ouro, prata, com recursos. Por que isso aconteceu? Por causa do amor de Deus. Por causa da aliança que Deus tem com o seu povo. Por causa da vontade de Deus de eleger para si um povo e de manifestar sobre esse povo o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Então a legislação de Deus, ela tem a ver com esse cuidado legal de Deus, que é juiz supremo e que poderia destruir todos, condenar todos, mas ele decide resgatá-los. Ou você acha, crente, que o povo de Israel não gostava do Egito? Você acha que eles não gostavam? O que eles não gostavam era de ser chicoteados. O que eles não gostavam era de ser forçados a trabalhar. Basta você andar um pouquinho na narrativa bíblica e você vai ver que eles acabam de atravessar o mar, de ver o exército do faraó ser afogado, destruído, e acabou a perseguição, e daqui a algum tempinho eles já dizem: ah, Moisés, mas lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha cebolas do Egito. E o pastor Amaury diz que é muita cebola e é grande, né, pastor Amaury? Eles tinham saudades do Egito. Sabe o que é isso? Saudade da vida passada, do pecado. A legislação do reino tira você dessa sujeira toda desse mundo, tira essa podridão, essa escuridão do Egito da sua alma, por amor que Deus tem a você. E Paulo vai dizer isso em Romanos 5,8, ele diz assim: Deus prova o seu amor por nós, porque antes da gente querer qualquer tipo de relacionamento com Deus, Deus vem ao nosso encontro. Então a legislação de Deus não tem a ver com obrigar você. A legislação que Deus nos dá, suas leis, seus decretos, que tem pessoas que dizem: ah, mas eu não concordo com o decreto de Deus. Ah, mas eu não concordo que Deus vai salvar algumas pessoas e vai condenar outras. Quem é você, homem? Quem sou eu para nos colocar em pé de igualdade com o legislador da eternidade? E que legisla de forma amorosa, cuidadosa, zelosa e perfeita. Talvez você pense em um juiz, quando a Bíblia diz que Deus é reto juiz, talvez você pense em algum juiz corrupto que você tenha conhecido, ou que cometeu um crime, né? Que foi condenado. Mas esse juiz, o legislador do reino, é perfeito e é amoroso. Tudo que ele te deu foi por amor. Livrou você, te trouxe para a presença dele. A legislação do reino não é obrigação,
É privilégio. É privilégio. Fala comigo, não é obrigação. É privilégio. De um súdito amado, querido. Só segue a legislação do reino quem sabe que é amado. Não quem é obrigado. Quem é amado. Eu sou amado de Deus. Você é amado de Deus. Deus te deu leis e decretos porque te ama. Tem um plano bom e perfeito para você. Você não está amarrado por causa da legislação do reino. Deus não está tirando nada de você. Ai, mas Deus está tirando minha liberdade. Ai, mas eu queria fazer outra coisa, mas aqui está dizendo que eu não posso. Porque Ele te ama. Não está tirando a tua liberdade. Está te dando liberdade de não fazer o errado. Porque antes de conhecer o decreto, a lei de Deus, você estava escravizado no Egito, na escuridão. Era o pecado que legislava sobre você. Sabe quem era o seu legislador? Satanás e os demônios. Sabe quem era o seu legislador? Você, o seu coração corrupto, sua mente pecaminosa que destrói. Era isso que governava a sua vida. Agora não. Você faz parte de um reino de servos e sacerdotes que são amados. Amados. Então, quando você ler ou ouvir uma lei de Deus, um decreto de Deus, você diga, é um privilégio. É um privilégio, Ele está dizendo isso porque Ele me ama. Porque Ele cuida de mim e Ele me resgatou da destruição. Isso é a base para nós. A legislação do reino de Deus é baseada no amor do rei pelos seus súditos. É um amor concreto, é um amor antigo, é um amor maravilhoso. 1 João 4, você deixou marcado aí, versículo 9, olha o que diz. 1 João 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amor de Deus. Trouxe você esse amor antigo, esse amor maravilhoso, um amor irresistível. Olha o que Jeremias 33, 31, 3 diz. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Seu legislador é perfeito. Ele nunca te abandona. Ele nunca faz nada injusto para te derrubar, para tomar o seu dinheiro, as suas riquezas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é galardoador, que Ele tem prazer em dar para você. Então você pode ficar tranquilo, meu irmão. Siga as leis, obedeça aos decretos de Deus. Fique em paz. Você está seguro debaixo desse legislador. Que para provar o seu amor, envia o próprio Filho. É um amor concreto, que nós conhecemos. A legislação do reino não é feita, então, através de votações, observações, pelo desejo humano de ser justo. Ela está fundamentada no amor de Deus para conosco. Mas só entende isso aqueles que foram libertados da legislação, da escravidão do Egito. Você está liberto, meu irmão? Amém ou não? Então você pode seguir essa legislação tranquilo? Segunda coisa que nós aprendemos é que a legislação do reino é confirmada no amor que os súditos têm pelo rei. É muito simples. Se você olhar Êxodo 20, do versículo 3 até o versículo 11, é a prova de que o súdito está entendendo o que o rei quer para a vida dele. Quando ele diz, você não vai ter imagem de escultura, você não vai tomar o meu nome em vão, você não vai ter outros deuses além de mim, você vai guardar um dia para mim. O súdito diz, puxa vida, eu podia dar todos os dias para ele, ficar contemplando a beleza da criação, ficar ouvindo sermões, cantando louvores o tempo todo. E ele disse que eu posso trabalhar, que eu posso cuidar da minha casa, que ele me ajuda em tudo isso e ainda, além disso, ele me dá um dia de descanso. Porque na nova legislação, você não é escravo. Você não é escravo do dinheiro. Você não é escravo da idolatria. Você não é escravo daquela vontade de se mostrar melhor que os outros súditos. Você não está ali tentando ganhar o favor do rei, como algumas músicas dizem. Não,
vai diante da presença do rei e toca na ponta do altar que você vai ganhar o que você quiser. Que isso, irmão? Você já ganhou mais do que o que você poderia ter. Então, para nós, a legislação do rei está baseada no amor do rei por nós, mas ao mesmo tempo, essa legislação é confirmada em nós, através do amor que nós temos por ele. Nós honramos o nome dele. Nós amamos o nome dele. Nós não queremos outros deuses. Que Deus deu a vida por você? Que Deus foi capaz de ter um plano tão maravilhoso e glorioso que você e eu conhecemos? Deus prova o seu amor, sendo nós ainda inimigos, deu o seu Filho por nós. Nós não daríamos nenhum real por um criminoso que tivesse cometido um crime contra nós. Quanto mais dar alguém precioso para nós. Deus prova o seu amor. A grande questão é, nós provamos o nosso amor por Deus? Porque a legislação tem a ver com isso. Não é um imposto que Deus está colocando sobre você. Não tem a ver com uma multa que você vai ganhar, tipo a multa de trânsito. Não, é porque na legislação de Deus, se eu não fizer isso aqui, olha, se eu não guardar isso que Deus está dizendo, Ele vai me multar, e eu vou perder a salvação, e aí não vai dar certo. Irmão, para com isso. Quem cumpre, quem tenta seguir a legislação do reino desse jeito, não conhece o rei. A nossa grande questão é, nós o amamos. O nome dele é santo. Ele é perfeito, eu não quero trocar Deus por nada. Ele tem um dia que eu separo para ele, e isso é da minha alma, isso é do meu coração. Ah não, se eu não for na igreja, eu não vou ganhar aquela promoção no meu trabalho. Ô irmão, isso não tem a ver com a legislação do reino. Isso não é estar sob as leis de Deus. Quem está debaixo da lei de Deus diz, puxa, que maravilha. Olha como ele é maravilhoso. Eu não vou ter imagem, porque o meu Deus está acima de tudo isso. O meu Deus criou todas as coisas. Ele não é a árvore, ele não é a planta. O meu Deus não é um pouco de água. O meu Deus não está dentro do oceano. O meu Deus é o dono do oceano. O meu Deus é o dono dos céus, da terra. Ele está no seu trono e ninguém pode tirá-lo de lá. Ele reina, ele rege o universo, ele governa todas as coisas. E eu o conheço na pessoa do seu Filho Jesus. Até os céus obedecem esse rei. E não é com tristeza. Se você olhar Apocalipse, a narrativa bíblica, você vai ver que nos céus os anjos louvam sem cessar. Eles amam ser cuidados, direcionados por esse legislador perfeito, que reina de forma amorosa e que recebe amor dos seus súditos. Então, meu irmão, não se sinta obrigado. Você não pode ser obrigado, você tem que se sentir um privilegiado. E isso vai brotar na sua alma, vai fazer sua alma borbulhar de amor por Deus. Porque as leis dele são para proteger você, para proteger sua casa. As leis do Senhor são para proteger seus filhos, seus netos. As leis do Senhor é para abençoar um país. Por isso que o Salmos vai dizer, feliz é a nação, o quê? Porque essa nação segue a legislação dele com alegria. É o que Samuel disse a Saul. Saul, porventura, Deus tem prazer em sacrifício mais do que obediência? Não é simplesmente obedecer, não é simplesmente entregar algo, mas é ter o coração. O nome dele é santo, ele é perfeito. Ele merece toda a dedicação do meio do seu coração. Amados irmãos, olha o que Jesus disse em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amor e legislação e leis e decretos são inseparáveis. Olha no 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por quem? E eu também o amarei. Ô irmão, você quer coisa mais maravilhosa do que Jesus se manifestar a você? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se manifestar a você e dizer, meu filho, segue, é bom para você. Não tem coisa melhor. Legislação do reino tem a ver com a base do amor de Deus. Ela é confirmada através do meu amor, do seu amor por Deus. E por fim, a legislação do reino, que gera amor em nosso coração pelo rei,
ela também é expressa, de forma prática. Porque ela pode ser confirmada no seu coração e no meu coração. Eu amo Deus, eu amo as leis de Deus. Como o salmista diz, eu amo os teus decretos, as tuas leis são minha delícia. Ele entendeu. Mas quando a gente entende isso de verdade, isso se torna algo visível, expresso. Olha, se você prestar atenção aqui, do versículo 12 de Êxodo 20, olha o que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E assim ele segue: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, nada do que é do teu próximo. O que é a legislação de Deus? Baseada no amor de Deus por nós. Ela é confirmada na expressão de obediência que temos. Se for obrigatoriedade, você está totalmente fora dela. Mas se você se sente um privilegiado, amado, que ama, você está correto. Amém, queridos? Não é hoje não é uma aula de escola dominical de direito, não. Nós estamos falando de amor. Estamos falando do rei amoroso, que ama seus súditos. E aí é claro, irmãos, se ela está baseada no amor do rei pelos súditos, se ela é confirmada no amor dos súditos pelo rei, ela tem que ser expressada através do amor dos súditos pelos súditos. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado. Olha aí, não tem medo não, irmão. Olha aí, não vai morder não. Olha do outro lado. Olha para trás aí. E olha para frente aqui, irmão. Você tem que me amar, viu? Você tem que amar. Por quê? Porque isso é expressão clara de alguém que conhece as leis, os decretos de Deus. As leis de Deus, amados irmãos, em nome de Jesus. Essa coisa de se sentir, mas eu estou preso, mas eu não posso sair com meus amigos, mas na faculdade eu não posso falar com ninguém. Isso é coisa de quem não conhece o amor de Deus, é coisa de quem não ama a Deus e é coisa de quem não ama a si mesmo e ao próximo. A Bíblia diz, Jesus disse, vamos a ele diretamente, Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40, ele vai falando qual é o grande mandamento, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com tudo que você tem, quer dizer, você inteiro, amando Deus inteiro, a lei de Deus inteira. Não, eu gosto disso, daquilo, não existe. Quem ama a Deus, ama tudo de Deus. E quem ama a Deus, ama o próximo. Mas ele, pastor, é difícil, pastor, é chato, pastor. Você também é, irmão, fala a verdade. Não olha no espelho não, irmão, irmã. Não, mas eu sou tímido, eu sempre fico quieto. O que que tem? Tem gente que está quieto aqui, mas aqui, ó. Se eu matava. Isso não é lei de Deus não, irmão. Lei de Deus é você falar assim: eu tenho vontade de... mas não posso. Jesus morreu lá naquela cruz. E ele podia ter feito assim comigo, assim, e me jogado lá no inferno. E ele não jogou. Como você é amado, ame. Isso é legislação, isso é lei de Deus. Isso é decreto de Deus para a sua vida, irmão. Esse aí falhou comigo, vai para os quintos dos infernos. Você já pensou se Jesus falasse assim para você também? Olha o que João disse. Vamos lá no capítulo 4, para finalizar. João é provocador, né? Não parece assim muitas vezes, mas ele é. Olha o que João vai dizer no capítulo 4 da sua primeira carta. Presta atenção. Versículo 19, tá? 4:19. Olha o que diz. Vocês leiam. Podem ler, por favor. Nós... Está vendo aí a base da legislação divina, do reino, do rei? Vê o 20 também, por favor. E olha o 21. Ora, se temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu... Irmão, legislação do reino tem muito mais coisa. Mas o que você precisa é entender que a base dela é o amor. A confirmação dela é o seu amor para com Deus. E a expressão clara dela nesse mundo, nesse tempo, nesse espaço, é o seu amor pelos outros. Ninguém cumpre lei de Deus. Ninguém ama decretos de Deus sem amar o seu semelhante.
Foi Jesus que disse. Mateus 22, 40, ele diz assim: do amor a Deus e ao próximo, depende o quê? O que depende? Toda a lei, vamos ler lá? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os... Isso significa toda a lei, todos os decretos, toda a vontade de Deus para mim e para você. Que Ele te abençoe. Siga a legislação dos céus na terra. Obedeça ao rei. Seja um súdito submisso por amor. E assim você vai ser abençoado. E você vai abençoar seu pastor. Você vai abençoar seu presbítero, seu diácono, sua mãe, sua sogra, até aquela pessoa lá no trabalho que, em nome de Jesus, ela vai conhecer o amor de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Amém.